Salve meu caro aluno, salve minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula Power Blaster Detonator Plus Advanced de Fodástica, que é a aula do ótimo, melhor conteúdo de todos, Biologia. O conteúdo que a gente vai tratar hoje é um conteúdo que geralmente desperta muito interesse nas pessoas, porque a gente continua na vibe da discussão do sistema reprodutor. Hoje nós vamos falar, como está aqui no nosso quadro, do sistema reprodutor masculino. E já vou chamar a atenção de um negócio aqui para vocês, gente. O sistema reprodutor masculino, vocês vão perceber que ele apresenta um número maior de estruturas, no entanto, porém, todavia, anteposto, nós vamos perceber que, apesar desse maior número de estruturas, a dinâmica de funcionamento do sistema reprodutor masculino é mais simples, é mais fácil do que a dinâmica de funcionamento do sistema reprodutor feminino, que tem menos estruturas, mas demanda um maior entendimento da nossa parte para a gente conseguir entender, principalmente aquilo que a gente chama de ciclo menstrual. Aliás, já vou aproveitar aqui, já vou trazer essa discussão para a gente, quando a gente fala sobre o sistema reprodutor masculino. Se vocês já assistiram a nossa aula lá do sistema reprodutor feminino, vocês vão perceber que existe dentro dessa dinâmica do sistema reprodutor feminino toda uma oscilação dos hormônios associados ao processo de produção dos gametas. Vale lembrar que quando a gente está pensando em reprodução, o grande objetivo do sistema reprodutor é justamente viabilizar o quê? Que novos organismos sejam formados, é formar novos indivíduos, é viabilizar o ato da reprodução. Nas mulheres, para que haja esse processo de reprodução, existe uma sequência de oscilação de hormônios para que seja produzido um único gameta. Para os homens, a partir do momento que ocorre o processo de fecundação, desculpa gente, não é o processo de fecundação, erro. A partir do momento que ocorre o processo de formação dos primeiros gametas, a partir dali, a produção de gametas se manterá estável ao longo da vida dele, tendo alguma redução por volta dos seus 35, 40 anos, que é quando a gente vai chamar uma certa sarcopenia, porque a gente tem uma redução dos hormônios masculinos, mas efetivamente a andropausa só vai ocorrer bem mais velho por volta dos 80 anos, por volta, tá? Dos 80 anos. Nas mulheres, a gente tem sequências de oscilações mensais, entre aspas, esses mensais, lá na aula a gente fala sobre isso, né, de sistema reprodutor feminino, oscilações mensais, e eventualmente nós temos a menopausa, que é o interrompimento completo da produção de hormônio, ali por volta dos 50 anos. Por volta, tá, gente? Pode ser antes, pode ser depois, ok? Muito bem, então, o sistema reprodutor masculino, no que diz respeito à produção de hormônios, a coisa se mantém estável. Tanto é que nós não encontramos na literatura nada falando em específico sobre as oscilações de hormônios no aparelho masculino, né? Nós temos a presença de testosterona, de FSH, de LH, estimulando que haja a produção dos gametas, ok? Um outro ponto que vale a pena a gente destacar aqui como função do sistema reprodutor feminino é aquilo que a gente vai chamar de características sexuais secundárias. O que são essas características sexuais secundárias? É o que normalmente nós seres humanos usamos como referência para identificar um indivíduo do sexo masculino. Turma, eu não estou querendo de forma alguma estabelecer aqui um parâmetro do que é homem ou do que não é homem. Longe de mim querer fazer isso. Aliás, uma das coisas muito interessantes da nossa espécie é justamente essa nossa capacidade de a gente pensar sobre si mesmo. Isso é ótimo, isso é muito saudável, né? Isso permite que a gente consiga reconhecer que existem outras realidades. No entanto, no que diz respeito ao pensamento biológico, quando a gente fala de características sexuais secundárias, existem algumas características que normalmente a gente encontra em indivíduos do sexo masculino. Quais seriam essas características para a gente reconhecer essas características sexuais secundárias? Presença de barba, maior predisposição para a formação de músculo, um engrossamento, né, uma voz mais grave. Seriam exemplos de características, desenvolvimento do aparelho reprodutor. Seriam exemplos de características sexuais secundárias. Igual eu também vou encontrar características sexuais secundárias no organismo feminino, ok? Beleza? Tranquilo. Quando é que isso se desencadeia? Naquilo que a gente vai chamar de puberdade, ali por volta dos 12 anos de idade, quando a gente começa a perceber essas oscilações de hormônio. Tenho certeza, meu caro aluno, que você deve se lembrar aí de algumas experiências do tipo, quando a sua voz começou a engrossar e ela começava a oscilar, você ia falar alguma coisa dentro de sala, e aí de repente sua voz ficava fininha, depois ela ficava grossona, e por aí vai. Isso acontece e está relacionado justamente a essas oscilações de hormônio que fazem parte da puberdade. Mas nós não vamos entrar muito em detalhes disso não, ok? Pronto.
Dito isso, vamos entender aqui agora a composição do sistema reprodutor masculino, depois nós vamos ver o formato do sistema reprodutor masculino, ok? E aí nós vamos discutindo as funções de cada um deles. Como eu havia dito anteriormente, nós temos várias estruturas, mas são estruturas relativamente simples no que diz respeito ao funcionamento. Muito bem, o aparelho reprodutor masculino ele tem uma porção dele que é externa e ele tem uma porção que é interna, da mesma forma que o feminino. Mas as estruturas externas elas são mais visíveis, elas são mais facilmente percebidas. Uma das grandes estruturas externas que nós vamos ter no aparelho reprodutor masculino é aquilo que a gente vai chamar de saco escrotal, tá? Que vulgarmente a gente chama de saco, tá ok? É uma estrutura que, entre outras coisas, tem a função de armazenar os testículos. Quem são os testículos? As verdadeiras glândulas sexuais. O que eu quero dizer quando eu falo que são as glândulas sexuais? Porque elas vão ser responsáveis, entre outras coisas, pela produção dos gametas, que vão viabilizar a formação de novos indivíduos, e ela também será responsável pela produção dos hormônios sexuais, tipicamente masculinos. Nesse ponto, destaco para vocês a testosterona. Além dos testículos, depois eu vou dar para vocês as funções dentro do aparelho, dentro da reprodução, nós também iremos encontrar o epidídimo, que é um conjunto de tubos que a gente encontra lá dentro do saco escrotal, anexo aos testículos, que vai servir, entre outras coisas, para armazenar o espermatozoide. Partindo do epidídimo, a gente tem o ducto deferente. Quero dar muita ênfase a essa letra E aqui, tá? É deferente mesmo, não é diferente, não. É deferente. Passando por vesícula seminal, próstata. Dependendo da época que você estiver assistindo a nossa aula, tenho certeza que você já deve ter ouvido falar daquilo que nós chamamos de Novembro Azul, que é um mês que existe de conscientização para reforçar a necessidade da gente discutir essa glândula aqui. E vou falar um pouquinho a respeito dela para vocês também. Glândula bulboretal, uretra e pênis. O pênis é a outra estrutura externa que o aparelho reprodutor masculino vai apresentar, né? Ele vai ter na sua composição tecidos que vão se encher de sangue e reter sangue, viabilizando dessa forma a ereção. A ereção é uma das etapas que vai viabilizar o processo de reprodução. E aqui do lado de cá, então, meus caros, eu vou ter, então, a representação do aparelho reprodutor masculino. Reparem que aqui eu repeti o nome das estruturas que eu citei anteriormente. E agora nós vamos prestar mais atenção nas funções de cada uma delas, tá certo? A gente vai discutir com mais detalhes cada uma delas, beleza? Vamos lá então, segue meu raciocínio. Deu uma apagadinha aqui, mas ainda dá para acompanhar. Então, de novo, né? A gente vai ter então essa estrutura externa aqui, que é o saco escrotal. O saco escrotal, associado ao saco escrotal, nós vamos notar a presença de uma musculatura. Qual que é o papel dessa musculatura? Os espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas, elas não gostam de uma temperatura igual à do corpo do homem. Quando a gente fala igual do corpo do homem, nós estamos falando de temperatura em torno dos 36,5, que tende a ser a mesma temperatura do corpo da mulher. Pode variar de um indivíduo para outro, mas quando a gente fala de temperatura normal, normalmente a gente está considerando 36 graus e meio. Os espermatozoides normalmente gostam de ficar 1 grau mais baixo que a temperatura do corpo, tá certo? Então se a temperatura é 36,5, eles gostam do 35,5. Qual que é a consequência disso? O saco escrotal, ele consegue contrair e relaxar de acordo com a temperatura do ambiente. Num dia mais quente, o saco escrotal ele distende, ele relaxa, afastando os testículos do corpo, justamente para favorecer que a temperatura do testículo fique um pouco mais baixa que a temperatura em relação à temperatura do corpo. Num dia mais frio, o saco escrotal contrai. Ele contrai e fica mais próximo do corpo para dessa forma ele conseguir mais facilmente aquecer. É essa estrutura, o saco escrotal, que principalmente varia em termos de temperatura em relação a tamanho. No que diz respeito ao pênis, o pênis, tanto no frio ou tanto no calor, ele não sofre grandes variações no tamanho. Mas, porém, todavia, indiferente da temperatura que estiver no ambiente, quando ele passa por um processo de ereção, ele assume o tamanho normal que ele tem. Pode estar menos 10,
Quando o homem tem a ereção, o pênis chega no tamanho normal que ele tem, tá certo? Durante a ereção. Aí é até legal a gente falar um pouco a respeito disso. No que diz respeito à questão do homem, os homens tendem a ser criados numa ideia que é muito importante ele reforçar a ideia dele ter um aparelho reprodutor, um pênis enorme. Quanto maior for o pênis, supostamente mais viril e mais homem ele seria. No entanto, quando a gente parte para discutir o que seria sexualidade, nota-se que isso não é o que importa de verdade e principalmente um fator biológico. Se pênis, quando ele começa a ficar muito grande, existe um problema, uma dificuldade do homem conseguir ter efetivamente uma ereção. Porque o que vai promover a ereção no pênis, a gente aproveita e já fala sobre essa estrutura, é que as estruturas que a gente encontra aqui dentro, que são os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, para o pênis ficar ereto, ele precisa de sangue. E se o pênis começa a ficar muito grande, fica cada vez mais difícil para o organismo masculino reter sangue nessa estrutura para dessa forma efetivamente conseguir ter a ereção. Muito bem, dito isso, lá dentro do saco escrotal então a gente encontra os testículos e o epidídimo. O testículo então é essa estrutura que lembra um pouco uma azeitona, ele é um órgão par, ele é maior que uma azeitona, tá turma? Ele é um órgão par, eu quero dizer com isso, nós temos 2 testículos, tá certo? E aderido aos 2 testículos nós vamos encontrar sempre quem? Nós vamos encontrar o epidídimo. Qual que é a função do testículo? Anotem aí. Produção de gametas e produção de hormônios. E eu quero dar muita ênfase nisso. Produção de espermatozoide. Produção do gameta. Prestem atenção. A produção do gameta se dá no testículo. No entanto, o testículo, ele produz o gameta, mas esse gameta, quando termina de ser produzido, ele não está completamente pronto, ele não está completamente amadurecido. Aí entra em ação quem? Entra em ação o epidídimo, que é essa estrutura anexa que fica coladinha em cima do testículo. Ele vai servir para quê? Ele vai servir para armazenar e viabilizar o processo de amadurecimento do espermatozoide. O que eu vou apresentar aqui agora para vocês, turma, é uma porcentagem da composição do líquido que é liberado durante a ejaculação. Essa porcentagem ela varia de fonte para fonte. De qualquer forma, o que eu quero chamar a atenção para vocês é no que diz respeito à proporção. Eu acho legal vocês manterem isso em mente. Por mais que de acordo com a literatura possa variar os números que eu vou falar aqui agora, é legal a gente começar a perceber a proporção do que compõe o líquido que é liberado na ejaculação. E aí o primeiro número que eu vou falar para vocês. Os espermatozoides que ficam armazenados no epidídimo, que vão ser liberados quando o homem for estimulado para tal, seja pela masturbação ou pela relação sexual, eles vão compor em média alguma coisa em torno de 5% do que é liberado na ejaculação. Então a maior parte do líquido que é liberado durante a ejaculação não é espermatozoide. Por que eu quero chamar a atenção disso para vocês? Um método contraceptivo cirúrgico que o homem pode fazer é o que a gente conhece por vasectomia. O que é vasectomia? É uma secção, é um corte que a gente faz no ducto deferente. Esse corte que a gente faz no ducto deferente impede a passagem do espermatozoide. Isso não quer dizer, no entanto, que o homem não vai ejacular, ele continua ejaculando. Só que ele nem consegue perceber essa redução no volume da ejaculação. Porque o que vai acontecer é o seguinte, no líquido ejaculatório, ele não vai encontrar o espermatozoide. Ele não vai encontrar o espermatozoide porque o canal não permite a passagem. Aí, de quebra, já dei a função do canal deferente, que é essa estrutura roxa que está aqui, né? Já dei essa função para ele, que é justamente o quê? Conduzir o espermatozoide. Se eu corto esse canal, por meio desse processo cirúrgico, acabou. Não tem mais a passagem do espermatozoide. Muito bem, saímos do epidídimo, seguimos pelo ducto deferente. O ducto deferente, então, ele adentra a cavidade abdominal do homem, passa por detrás da bexiga. A bexiga, que é a bexiga urinária, não compõe o sistema reprodutor masculino, tá certo? Ela faz parte do sistema excretor. Vou repetir. A bexiga não compõe o sistema reprodutor masculino, mas uma coisa interessante que vai acontecer no organismo masculino é que o sistema reprodutor masculino ele também vai desempenhar uma função junto ao sistema reprodutor
junto ao sistema excretor. Porque nós vamos perceber que esse ducto deferente que está aqui, a partir do momento que ele vai encontrar com essa glândula, que é a próstata, vai passar a chamar de uretra. A uretra é a estrutura que vai conduzir a urina e também vai conduzir os espermatozoides. Já vou chamar a atenção que não tem a menor condição do homem, quando está tendo uma relação sexual, ou quando está masturbando, por exemplo, de, quando ele está com a ereção, de acontecer dele liberar a urina ao invés de liberar o líquido ejaculatório. Por que não tem condição disso acontecer? Porque quando ocorre a ereção, o nosso sistema nervoso inviabiliza que haja liberação de urina. Isso não acontece. Se tiver ereção, não tem urina, ok? Beleza. O ducto deferente, então, ele passa por detrás da bexiga e aí ele vai encontrar quem? Uma das estruturas que ele vai encontrar é a vesícula seminal ou glândula seminal. A vesícula seminal ou glândula seminal, ela também é um órgão par. Por que ela é um órgão par? Porque eu tenho um ducto deferente para cada um dos epidídimos, tá certo? E ela vai ter a função de fazer o quê? Ela vai ter a função de produzir um líquido que vai ser fundamental para o trabalho do espermatozoide. Os espermatozoides são verdadeiras células campeãs. Como assim células campeãs, professor? Elas ralam e ralam muito para conseguir chegar onde elas têm que chegar. Já li algumas coisas assim em termos de proporção para trazer em perspectiva para a gente o que elas fazem, o que um espermatozoide faz. É como seria equivalente a ele nadar 400 quilômetros numa piscina de mel, uma piscina viscosa, numa piscina de água. Então ele vai precisar de muita energia para conseguir fazer esse tipo de coisa. E é aqui que entra a vesícula seminal. Ela produz alguma coisa em torno de 70% do líquido que é liberado na ejaculação. E o que vai conter aqui na vesícula seminal? Principalmente substâncias nutritivas, açúcares, para nutrir o espermatozoide, para ele conseguir desempenhar o papel que ele tem que desempenhar, para ele conseguir realizar o processo de fecundação, ok? Muito bem. Passamos pela vesícula seminal, nós temos o ducto deferente, né, 2 ductos deferentes, e eles adentram a próstata, essa glândula que está aqui, né, como eu comentei anteriormente, existe um mês dedicado a ela. Na verdade, é uma patologia que pode ocorrer junto com ela, né? Qual que é essa patologia que pode ocorrer junto com ela? Tinha esquecido o acento. Qual que é a patologia? É o tal do câncer. É bom lembrar, é bom a gente pensar um pouquinho que no que diz respeito a isso, é um outro exemplo de masculinidade tóxica, né, infeliz. Um dos motivos que faz que homens tenham muito problema no diagnóstico é que uma das formas mais eficazes de se verificar a saúde da próstata é justamente o quê? É o exame de toque retal, onde o médico vai introduzir o dedo pelo ânus e o reto do paciente para verificar a aparência da próstata. Nós, por conta dessa masculinidade tóxica, entendemos que isso, de alguma forma, poderia diminuir a pessoa, e aí, por conta disso, os homens têm uma certa resistência em submeter esse exame, o que é uma bobagem. O que torna, inclusive, entre outras coisas, trazem estatísticas assustadoras como é mais comum homens morrerem de câncer de próstata do que mulheres morrerem de câncer de mama. Mas é claro que é uma questão muito maior e, de novo, nós não vamos ter tanto tempo para discutir a respeito disso. Muito bem, a próstata ela também vai contribuir para o processo de reprodução. Ela vai produzir alguma coisa em torno de 20% do líquido que é liberado na ejaculação. Repara, galera, que nós já estamos quase fechando a matemática, né? 5 com 7, 75. Mais 20, 95%. Tá faltando só 5 e daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês onde é que estão os outros 5. Qual que é o papel da próstata? Na vagina, lá no aparelho reprodutor feminino, nós vamos encontrar substâncias que vão ser responsáveis por neutralizar a acidez da vagina. É de se esperar que a vagina seja ácida. Por que a vagina é ácida? Para inviabilizar, entre outras coisas, a proliferação de certos organismos, de uma certa flora, de uma certa biota naquele ambiente. Essa acidez é tóxica para o espermatozoide. Dessa forma, esse líquido que é liberado pela próstata, que vai compor o líquido ejaculatório, vai ajudar a neutralizar essa acidez e viabilizar o quê? O processo de reprodução. Estamos quase fechando, né? Onde é que estão faltando os últimos 5%? Vai ser dessa glândula pequenininha aqui, essa bolinha verde que está aqui, ó, que é a glândula bulbo-uretral.
Qual que é o problema da glândula, ou melhor, problema não, né? Qual que é a função da glândula bulbo-uretral? Produzir os outros 5% do líquido ejaculatório. E aqui entra um ponto relevante. Eu não comentei anteriormente com vocês que a partir da próstata o que nós temos é a uretra, e a uretra ela serve tanto para o sistema reprodutor masculino quanto para o sistema excretor. Como aqui passa a urina, e a urina também é ácida, a urina também é tóxica para o espermatozoide, a glândula bulbo-uretral ela vai secretar um líquido que vai ajudar a limpar a uretra, para justamente fazer o quê? Potencializar o processo de reprodução. Então, os últimos 5% de composição aqui da glândula bulbo-uretral é justamente fazer o quê, então? É viabilizar que haja uma facilidade em passar as substâncias, o líquido ejaculatório, para viabilizar o processo de reprodução. Aí nós entramos na estrutura que a gente chama de pênis. Essa estrutura aqui na frente é a glande do pênis, é a cabeça do pênis, que normalmente fica recoberta por uma pele que a gente chama de prepúcio. Quando o homem tem a ereção, o normal é que essa pele se retraia, expondo a glande. No entanto, existem alguns homens que esse prepúcio é muito grande, precisando então de fazer uma cirurgia que vai remover permanentemente o prepúcio. Vai remover ele, vai arrancar ele por completo, que é a cirurgia de fimose, deixando a glande mais exposta, tá ok? Não que isso vá interferir no funcionamento do aparelho reprodutor, mas um ponto interessante de se considerar é que isso vai facilitar a higienização do pênis. Existem alguns trabalhos que tentam correlacionar que a má higienização do pênis favoreceria o aparecimento de câncer de colo de útero nas mulheres, porque supostamente, principalmente aqui atrás da glande, poderia se produzir uma substância, na verdade poderia não, se produz uma substância chamada esmegma, amarela, mal cheirosa. Esse esmegma, ele serviria supostamente de um ambiente para manutenção e proliferação do vírus que causa o câncer de colo de útero. Com a remoção do prepúcio, a higienização do pênis se torna muito mais fácil. Então a saúde masculina também fica mais fácil. E a saúde da parceira, obviamente pensando em relações heteronormativas, também será potencializada. Demorou? Muito bem. Com isso, meus caros, a gente discutiu o aparelho reprodutor masculino. Nós falamos sobre a função, descrevemos a composição e definimos suas funções. Beleza? Fica aqui também o nosso desenho para a gente conseguir vislumbrar a estrutura. Demorou? No mais, fiquem bem, cuidem de si e até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês!